O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida do homem é uma luta sobre a terra. Nós não podemos negar essa realidade, porque enquanto existimos, não temos, enquanto estamos sobre a terra, não temos a nossa salvação garantida. Então estamos sempre lutando para ou nos manter no caminho de Deus, ou voltarmos, retornarmos para o caminho de Deus. Mas a vida do homem é uma luta sobre a terra, e mesmo quando estamos no caminho certo, precisamos perseverar, porque se salvará quem perseverar até o fim. Não é porque estamos no caminho certo, não é porque estamos em estado de graça, que essa situação em que nos encontramos esteja, repito, garantida. Nós vemos aqui essa realidade na vida de São Pedro. São Pedro diz, o Evangelho de Marcos, nós temos que ter em mente que Marcos era o intérprete e discípulo de São Pedro. Então, é um evangelho, quando fala a respeito das coisas boas de São Pedro, é sempre um evangelho sucinto. Por quê? Porque São Pedro, ao falar de si, das coisas boas a seu respeito, ele é discreto, ele é santo, né? Ele não é vaidoso. Então as coisas boas são sempre ditas em poucas palavras, apenas o estritamente necessário. Então diz aqui que Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos pelos povoados, e ele pergunta, no dizer dos homens, segundo os homens, quem é o Filho do Homem? Quem sou eu? E aí os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda, algum dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, aqui, vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui no Evangelho de Marcos, essa afirmação é bem sucinta, tu és o Messias. Isto é, meus santos, Pedro tem fé.
Pedro tem fé em nosso Senhor. Pedro já reconhece em Jesus o Messias esperado, só que a fé de São Pedro, ela precisa crescer. Ela ainda está em germe, ela ainda é uma fé imatura, ela ainda é uma fé frágil, ainda é uma fé fraca, e talvez, muito provavelmente, todos nós possamos nos encontrar nessa fé, possamos olhar para a fé de Pedro e dizer: a minha fé é assim, eu preciso crescer na fé. E embora seja uma frase tão repetida continuamente, nós precisamos dizê-la, mas dizê-la com muita consciência, dizê-la com espírito de oração. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas eu preciso crer mais. Eu preciso crer segundo os santos. Eu preciso crer, embora crucificado, ou melhor, eu preciso crer crucificado, não embora, já que a cruz não é uma exceção, a cruz é a regra. Então eu preciso, Senhor, crer quando me sentir crucificado, ali mais do que nunca na cruz, nas dificuldades, nas contrariedades da vida, nas tribulações da vida, ali mais do que nunca a minha fé precisa se manifestar. Porque crer quando tudo acontece segundo as nossas expectativas, crer quando as coisas nos são agradáveis, reconheçamos, né? É muito fácil crer quando as coisas estão assim acontecendo, mas crer com lágrimas nos olhos, crer com aperto no coração, crer com cansaço da vida, crer num vale de lágrimas, crer quando não vemos claramente o caminho, quando nos sentimos num caminho obscuro, ali é que a fé pode se manifestar com toda a sua robustez, com toda a sua força. Então, já adianto, se você, meu santinho, está pedindo uma fé firme, uma fé viva, uma fé forte, concomitantemente, ao mesmo tempo, você está pedindo que Deus lhe dê ocasiões para a sua fé se robustecer. Não há como a fé se robustecer sem ocasiões de exercício, sem ocasiões de provação. Pois bem, então, tendo isso em mente, a necessidade que nós temos de ter uma fé mais firme, a necessidade que nós temos de amar com mais radicalidade, demos o segundo passo. Pois bem, então diz que São Pedro, que tem fé, ele diz: tu és o Messias. E diz então, diz aqui versículo 31, em seguida Jesus começou a ensiná-los que o Filho do Homem devia sofrer muito. Isto é, Pedro falou em nome dos discípulos, eles têm fé, então vamos lá, então vamos crescer nessa fé. Então Jesus diz: olha, o Filho do Homem, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Então Jesus agora traz uma mensagem que não é muito agradável, uma mensagem difícil para ele, e que os discípulos compreenderam que caberia também a cada um individualmente. Isto é, que este caminho de cruz caberia a Jesus e caberia aos discípulos. E diante daquela afirmação dolorosa de cruz, os discípulos, e aqui Pedro toma a palavra, os discípulos se sentem tentados na sua fragilidade.
Meus irmãos, o diabo sempre nos tentará na cruz. O diabo sempre tentará nos afastar da cruz e nos afastar do amor à cruz. Lembremos-nos que o diabo teve a ousadia de tentar o próprio Jesus. Quando Jesus estava lá no deserto, o diabo dele se aproximou, tentando para o abandono da cruz. O diabo não tentou Jesus querendo afastá-lo de Deus, mas querendo afastá-lo da cruz. Transforma as pedras em pães, isto é, tenha um caminho mais gozoso, mais agradável. Não precisa de tanto sacrifício, de tanta penitência, de tanta renúncia da própria vontade. E se você tiver um pouquinho de contato com você mesmo, você vai ver que constantemente as suas tentações, elas giram em torno desta realidade, de um caminho mais fácil, de um caminho menos doloroso, de um caminho que esteja de acordo com os meus afetos, de um caminho em que a renúncia e a cruz não estejam tão fortemente presentes. Pois bem, então, quando Jesus começa a falar a respeito do sofrimento, do seu sofrimento, mas que também, de alguma maneira, tocaria a nós, porque afinal de contas, se fizeram isso ao Mestre, o que não farão aos discípulos? Se isso coube ao galho verde, o que não caberá ao galho seco? O que não caberá a nós? Pois bem, quando Jesus diz isso, aí diz que Pedro, que tinha fé, tinha, mas não tinha uma fé madura, que não tinha uma fé completa, que não tinha uma fé firme, uma fé verdadeiramente alimentada por Cristo. Diz que ele chama Jesus, versículo 32, Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. No Evangelho de Mateus, nós iremos ouvir o que Pedro diz: que isso não te aconteça, Senhor. Isto é, repreendeu Jesus, que a cruz não aconteça na tua vida. E Jesus diz essa frase aqui, que infelizmente ele repete para tantos de nós: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meus irmãos, infelizmente as igrejas estão cheias de cristãos, de católicos que pensam como o mundo e não como Deus. Infelizmente, com mais dor ainda, tenho que dizer que a igreja tem não poucos pregadores que pensam como o mundo e não como Deus, que pensam poder seguir Jesus com uma mentalidade meramente humana, numa perspectiva meramente humana, que pensa poder seguir Jesus com a lógica do diabo, da não cruz. É escandaloso de dizer, é escandaloso de pensar, mas se você parar um pouquinho, você vai ver que não poucos cristãos isso vivem tranquilamente. Isto é, pensam seguir Jesus, pensam ser cristãos, pensam ser católicos, mas com uma mentalidade humana, e quando não, mundana. Isto é, pegaram a lógica do diabo, pegaram o pensamento do diabo e colocaram em si, e pensam seguir Jesus, quando o nosso Senhor pede que nós nos convertamos, metanoia, que nós mudemos de mentalidade, mas que nós mudemos a nossa mentalidade para a mentalidade de Cristo, para que nós pensemos segundo Cristo, com a cabeça de Cristo, com o nous, com a mentalidade de Cristo, e não com o nous,
com a mentalidade, nos aqui mentalidade, metanoia, meta, mudança, nos mentalidade. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, ou mudar o nosso coração, ou mudar a pessoa que em nós habita. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então pedir a nosso Senhor que Ele mude a nossa mentalidade, que Ele mude o nosso coração, que Ele mude os nossos afetos, que Ele mude o nosso sentir, que Ele mude até mesmo todo o nosso ser, para que nós possamos dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, quando eu digo isso, é muito bonito de se dizer, e até mesmo muito bonito de se ouvir. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É bonito de se dizer, mas compreendamos o que de renúncia que isso representa. Morrer para si mesmo, renunciar à lógica do mundo, à qual muitas vezes estamos tão apegados, significa um desapego doloroso. Então é um cristão, é um católico que resolve viver a sua vida segundo os mandamentos de Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, percebe no seu coração, na sua vida, nas suas inclinações, realidades tão desregradas, você está namorando e você percebe que você é tentado a viver aquele namoro segundo as suas paixões, segundo o seu desregramento, segundo a lógica do mundo, que diz que não tem nenhum mal. Se você ama a sua namorada, não há nenhum problema de você ter intimidade sexual com ela. Se você ama o seu namorado, de você ter intimidade sexual com ele, desde que haja afeto. Essa é a mentalidade mundana, é o pensamento do diabo, enquanto o pensamento de Deus, expresso na sua palavra, presente em mais de 4.000 anos de história, porque aqui coloquemos também toda a revelação no Antigo Testamento, presente no ensinamento da igreja em mais de 2.000 anos, presente na palavra de Deus escrita, nos ensina de que os nossos corpos são templo do Espírito Santo, nos foram dados para glorificar a Deus, e o homem solteiro, a mulher solteira, glorificam a Deus na castidade. Na castidade, na renúncia da vida sexual, porque é reservada a ser vivida na castidade no matrimônio, numa vida sexual casta no matrimônio. Mas o solteirinho, minha santinha, percebe uma inclinação homossexual. Você percebe que isso é muito forte em você. A lógica do mundo diz: faça a sua vontade, dê largas aos seus sentimentos. E a palavra de Deus nos ensinará de que o homem foi feito para a mulher para o homem. Então, se você percebe essas inclinações no seu coração, você vai viver em estado de virgindade, oferecendo a Deus a sua vida, já que você não se sente capacitado ao matrimônio. Então viverá em castidade. O mundo vai dizer: isso não vale a pena. Maravilhoso é entregar-se aos próprios desejos. Quando a gente vê que quem isso faz, no final das contas encontrará a frustração, a desilusão neste mundo e a frustração eterna. Então, que lógica nós iremos seguir? E isso eu digo porque nós iremos encontrar muitos católicos que vão dizer: não tem problema,
Não, afinal de contas, quem é que pode viver em estado de virgindade? Quem é que pode viver a pureza, a castidade? E aí, católicos, sejam leigos ou até pregadores, que às vezes não têm coragem de dizer isso no púlpito, mas dizem às escondidas ao pé do ouvido: viva, pode viver, afinal de contas, Deus é amor e misericórdia. Como que o fato de Deus ser amor e misericórdia nos desse licença para pecar. Você percebe que você vive a injustiça, a desonestidade no seu trabalho, e você acha que você pode conciliar essa desonestidade, essa falta de justiça, de honradez, com o seu estado de cristão católico. Então você se impregnou com a mentalidade mundana e pensa que isso não lhe tira a sua dignidade de cristão. Então, meus irmãos, se você quer ser um cristão de fato, se você não quer ouvir esta palavra de nosso Senhor: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Tu pensa segundo o mundo e não segundo Deus. Você precisa estar disposto a renunciar àquilo que nos é introjetado constantemente pela mentalidade mundana, que diz que não há nenhum problema de você cometer algum pecado aqui e ali. O que importa é que você viva algumas coisas da sua fé. E nós católicos sabemos que ou nós vivemos toda a nossa fé católica, ou nós perdemos toda a nossa fé católica. Porque quem diz: eu vivo todos os mandamentos de Deus, eu só não vivo este mandamento, quem renuncia um ponto da fé católica, perde toda ela. Quem conscientemente diz: olha, eu vou viver tudo aquilo que ensina a igreja, mas este ponto aqui que ela ensina, este ponto fundamental, este ponto ligado aos 10 mandamentos, sei lá, eu vou viver no adultério, eu vou viver todos os mandamentos, mas eu vou viver o adultério. Eu vou viver todos os mandamentos, mas eu vou continuar roubando. Aquele mandamento lá, não furtar, aquilo ali não se aplica à minha vida. Saiba que você está renunciando toda a fé. Então aqui apenas um parênteses. É importante, né, que nós conheçamos os mandamentos da lei de Deus, né? Eu estou falando aqui o tempo todo da importância de viver os mandamentos, que os cristãos precisam levar a sério os mandamentos de Deus, de que nós não podemos colocar de lado um mandamento porque ele não nos agrada, e você nem sequer sabe quais são os 10 mandamentos, muito menos conhecê-los com mais profundidade. Então espero que todos vocês saibam direitinho quais são os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, de preceito, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E é claro, de você ter uma compreensão um pouco mais aprofundada do que significa cada um desses tópicos, para que você conheça a sua fé, para que você ame a sua fé. Precisamos deixar a preguiça de lado e estudar um pouquinho a nossa fé, para que nós saibamos em que consiste o pensamento de Deus, para que possamos reconhecer o pensamento do mundo, para que nós possamos abraçar o pensamento de Deus e renunciar o pensamento do mundo, porque senão, você, como não conhece o pensamento de Deus, pode pensar que é de Deus aquilo que é do mundo. Então, meus irmãos,
que nós hoje, então, diante deste Evangelho, diante desta palavra, em que nosso Senhor diz que nós precisamos pensar como Deus e não como os homens, que nós precisamos ter a lógica de Deus em nós e não a lógica do diabo, que nós curvemos os nossos corações, não apenas dobremos os nossos joelhos e curvemos a nossa cabeça, mas que nós curvemos o nosso coração e reconheçamos: meu Deus, tenha misericórdia de mim, mas muito da mentalidade mundana está na minha alma. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, mas a lógica do diabo se infiltrou no meu coração. Meu Deus, por misericórdia, livra-me desta mentalidade, livra-me desta lógica. Senhor, por misericórdia, ensina-me a amar a cruz, porque não tenhamos dúvida, a lógica mundana, a mentalidade mundana se infiltraram no nosso coração por meio do nosso medo da cruz, por meio da nossa falta de amor com a cruz, por meio da inimizade, daquilo que existe de inimizade com a cruz. Então, pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda esta graça, para que nós amemos Jesus crucificado, amemos a cruz de Cristo na nossa vida, para que por meio deste amor e do conhecimento da vontade de Deus, nós possamos expurgar, nós possamos exorcizar, nós possamos expulsar de nós toda a lógica do diabo, todo o pensamento mundano, que estão diametralmente opostos ao pensamento de Deus, à lógica de Deus. Que a Virgem Maria e São José, que tão docilmente acolheram em si a vontade de Deus, o pensamento de Deus, a lógica de Deus, intercedam por nós, para que nós possamos ser cristãos católicos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.